Olá para você que nos acompanha nas redes sociais e aqui no YouTube de O Tempo. Hoje o Café com Política, direto de Brasília, conversa com o deputado Fred Costa, do PRD de Minas Gerais. Ele é líder da bancada do partido aqui na Câmara dos Deputados e agora também presidente da Comissão de Legislação Participativa. Deputado, nessa distribuição das comissões, como é que o senhor avalia essa comissão para o PRD? E seja bem-vindo, obrigada pela participação. Eu que agradeço pela oportunidade. Mandato representativo político, e aqui há uma proporcionalidade de acordo com os partidos políticos. Nesse caso, eu entendo que nós fomos bem contemplados, uma vez que essa comissão vai ao encontro daquilo que é fundamental, a participação popular das pessoas, dos movimentos sociais organizados, daquilo que é um desafio em todas as casas legislativas. Essa comissão tem 25 anos de existência aproximadamente e ela tem as suas características que são muito singulares. Aqui nós podemos tratar de qualquer tema a partir da provocação da sociedade. E aqui já faço um convite para que a sociedade civil organizada, através de ONGs, de associações, sindicatos, possam fazer sugestões de projetos de lei e também de discussões. Lembrando que aqui nós temos um instituto peculiar. Além de não ser, então, monotemático, nós podemos, através dessas sugestões, tornar projeto de lei. Hoje, no Brasil, você tem a oportunidade, a sociedade, de fazer, mas é muito difícil, recolhendo 1% do total dos eleitores brasileiros, ou seja, um exercício quase impossível. Com essa comissão, essas entidades podem nos enviar a sugestão. Eu, na condição de presidente da comissão, vou designar um relator e, sendo aprovado essa proposta na comissão, vira projeto de lei que vai tramitar com qualquer outro projeto de lei aqui na casa. Lembrando que nós temos exemplo de 4 leis originárias de proposta da sociedade civil. Dentre elas, a que informatizou o processo judicial no Brasil. Então, nós deixamos aquela forma arcaica dos papéis, passando a digitalização, que é um avanço significativo em todos os sentidos e até para o desenvolvimento sustentável. Então, para mim, é uma honra, uma alegria poder manter a presidência da comissão e, concomitantemente, estando líder do meu partido já há 7 anos, sendo o líder que mais perdura na Câmara dos Deputados e uma das poucas vezes na história, um deputado sendo ao mesmo tempo líder da bancada partidária e também presidente da comissão. E o que nós queremos é cada vez mais poder aproximar a população, a sociedade da Casa Legislativa. Deputado, o senhor é um grande ativista da causa animal no Brasil, seu mandato tem projetos e trata bastante dessa questão. Temos aí a Lei Sanção, que é o principal atrativo do senhor fala bastante com muito carinho dessa lei. Quais hoje são as maiores necessidades nessa área? Olha, agora nós temos um projeto de lei que veio do governo federal, que trata da isenção do imposto de renda, que eu concordo e apoio, e para mim não tem presidente A, presidente B. Aquilo que é bom para o país e eu entendo dessa forma, eu voto a favor. Aquilo que eu entendo ser ruim, eu voto contra. Para mim não há governo tão bom ao ponto de eu concordar com tudo, eu estou ruim ao ponto de eu discordar de tudo. E nesse sentido, essa proposta eu acho importante para o cidadão, para a sociedade, para a economia e uma oportunidade singular para a gente levar essa discussão para aquilo que vem crescendo muito dentro das famílias brasileiras, que é a presença dos animais, dos pets. Nós queremos, então, poder fazer a dedução do tratamento médico-veterinário no imposto de renda. Uma outra discussão também muito importante é o que diz respeito aos tributos, impostos
em tudo aquilo que envolve os animais. Vou fazer aqui uma analogia. O tratamento médico para o humano é caro. E, infelizmente, não atende a todas as necessidades. O tratamento médico veterinário, proporcionalmente, é ainda mais caro. Por quê? Por causa dos impostos, taxas, tributos que incide nessa cadeia. Então, é muito importante essa discussão. Nós temos também algo, para mim, parece óbvio, mas ainda é discussão nos tribunais que a gente tem que deixar evidenciado na legislação, que é o direito de ir e vir dos animais. Por exemplo, em condomínios, em edifícios, onde, às vezes, definem que não pode haver o trânsito livre de animais, o que é uma tremenda imbecilidade, na minha opinião, e mais do que isso, é ilegal, mas nós precisamos definir isso enquanto lei. A proibição dos fogos com estampidos que prejudicam muito idosos, enfermos, pessoas com microcefalia, autistas e os animais. Quantos animais a gente, infelizmente, depara, inclusive, com a situação de irem a óbito por ocasião dessa prática egoísta, onde uma única pessoa pode prejudicar toda uma coletividade. Enfim, nós temos grandes desafios pela frente no que tange ao bem-estar animal. Como você bem colocou, tenho muita alegria de ser o autor da Lei Sanção, que é uma quebra de paradigma. Antes a pena para quem cometia crime de maus tratos era de 3 meses a 1 ano, com a Lei Sanção é 2 a 5 anos de reclusão, e a partir da Lei Sanção é que nós temos observado algumas pessoas sendo presas pela prática de maus tratos, mas nós temos desafios fundamentais dos 3 pilares: castração, educação e adoção. E aqui fazer um apelo, por favor, optem pela adoção prioritariamente. São milhões de animais que vivem na rua submetidos às intempéries, infortúnios, e aí me refiro a sol, chuva, frio, calor, eventualmente maldade do ser humano, fome, sede, e que precisam-se de um lar, carinho, amor, atenção. E aí nós ainda temos que ter um olhar, uma preocupação fundamental com os animais silvestres, que ainda são submetidos à legislação de 3 meses a 1 ano. É um crime que envolve o mundo, é um crime internacional que envolve quadrilhas, que, por consequência, muito dinheiro, e que no Brasil nós temos o dever e obrigação de tornar as leis mais severas para quem comete esse crime. Portanto, nós temos ainda muito a evoluir, muito a fazer do ponto de vista legislativo, e não à toa, de forma recorrente, eu tento levar esse tema de forma inerente à vontade das pessoas, para que eles possam absorver a preocupação, já que ninguém é obrigado a amar como eu amo, mas a respeitar com certeza. Mais recentemente, quando levei, por exemplo, para a São Clemente, para uma espetáculo Inglaterra, para o Carnaval, o tema, pela primeira vez na Marquesa de Sapucaí, uma escola de samba, levando o bem-estar animal, a adoção, e através, e centro sendo a minha Vivi, a minha vira-lata caramelo, adotada, que tem um sorrinho, leishmaniose, é cardiopata e que vive com muita qualidade de vida, graças ao amor que ela recebe, que ela nos passa, e ao tratamento médico veterinário. Outro ponto de destaque na atuação do senhor é a questão da lei da SAF. E agora a gente tem esse projeto que corrige algumas falhas, algumas brechas que foram deixadas. Como é que está a tramitação disso aqui na casa? Futebol, paixão nacional, muito embora nesse período nossa seleção brasileira não esteja nos dando tanta alegria, mas numa relação paradoxal, vamos pensar o quanto o futebol brasileiro tem dominado, sobretudo, os torneios sul-americanos.
E isso acontece por quê? Porque o futebol brasileiro, muito embora precise de se profissionalizar, ainda mais se aperfeiçoar com o advento da SAF, Sociedade Anônima do Futebol, que permitiu que os clubes que desejassem se tornassem empresas, isso possibilitou maior investimento, maior transparência, responsabilidade com o clube, gestões mais profissionais e colocou o futebol brasileiro num patamar mais elevado. Quanto que nós imaginávamos no passado recente, nós termos como nós temos hoje, por exemplo, o Grêmio tem um jogador dinamarquês, o Corinthians um jogador holandês, o Vasco português e um francês. Então nós estamos falando de jogadores egressos do continente europeu, de seleções desses respectivos países. Isso demonstra que tem um maior investimento. Então, por consequência, vem o resultado. Não obstante a isso, a SAF é muito recente no Brasil, então ela precisa que a gente possa aprimorar a partir das experiências, dos erros, para que a gente possa fazer uma legislação que seja melhor para o futebol brasileiro, para a sua qualidade, mas sobretudo com um olhar para aquele que a gente tem que ter como prioridade, que é o consumidor, que é o torcedor, que é a razão de existir o futebol. É um entretenimento, é um lazer que envolve bilhões e que tem que ser tratado com profissionalismo. E nesse sentido, como você bem colocou, eu agora tenho uma missão de relatar essa reforma da SAF, em outro momento foi o relator da lei da SAF, e a gente espera aprimorar esse texto para que o futebol brasileiro continue desenvolvendo. Eu vou além. Eu acho que nós vamos ter uma outra discussão muito importante para o futebol brasileiro, que é essa questão que todos os países que nós temos como exemplo dos seus campeonatos, que é a Liga. Acho que a gente caminha em passos largos para que a gente tenha a condução do processo dos principais torneios por uma liga. Vamos aqui recordar que isso já acontece na principal liga, na Inglaterra, Espanha, Itália, enfim, as grandes referências mundiais já adotam essa metodologia. No Brasil hoje temos duas ligas que praticamente dividem os clubes, sobretudo da Série A e B, mas eu entendo que concomitantemente a essa discussão de adequação e melhoria da legislação da SAF, nós vamos ter uma discussão que é conduzida pelos clubes, mas que pode eventualmente em determinado momento chegar para a Casa Legislativa, que é a da Liga. Como líder, o senhor participa das grandes discussões dessa casa, do colégio, das reuniões com o presidente Hugo Motta, e não tem como não tocar nesse assunto. PL da anistia, como é que estão as discussões? Você acha que avança aqui na casa? Essa semana em especial não tive ainda reunido com ele. Na semana passada ele viajou com o presidente, na semana retrasada foi levado pela primeira vez para a nossa reunião de líderes. Acho importantíssimo, fundamental, que nós no parlamento nós podemos ter posições contrárias, que brigam essas ideias, jamais os homens, com respeito. E não podemos nos furtar das grandes discussões. Isso está na pauta do dia. Acho que vai chegar a ser votado. Com aqui uma observação. O presidente Hugo Motta, tão logo assumiu, ele fez questão de muitas vezes citar, durante o transcurso da sua campanha, após ser eleito e nas reuniões de líderes, que ele não quer utilizar do instituto da urgência. O que é urgência? Para que as pessoas, cidadãos, possam entender. Quando o projeto de lei começa a tramitar na casa, ele vai para as comissões.
Então, temáticas, assim como nós citamos a Comissão de Legislação Participativa que eu presido, passa pelas comissões e chega para apreciação e votação no plenário. Ou, em se tratando desse caso especial, possa ser feito uma comissão especial, trata do tema e ele remete ao plenário. Mas o fato é que desde que estabeleceu aí o seu mandato como presidente, ele não tem utilizado desse instrumento, de tal forma que eu acredito, repito, acredito que ele deva fazer uma comissão especial para que seja, então, debatido esse assunto e, então, remetido ao plenário da Câmara. Mas eu, particularmente, sou um defensor que a gente não deve furtar as nossas prerrogativas e logo debater, discutir esse assunto para que tome a decisão a maioria. Uhum. E quais hoje são os principais temas da casa, além do PL da anistia, na sua perspectiva? Olha, a pauta aqui ela é muito interessante porque ela é tomada por 3 provocações. Opinião pública. Então, nesse caso, nós temos aí essa pressão da anistia, né? Então, vem dos meios de comunicação, das redes sociais. Nós temos uma segunda ordem, que é aquilo que vem do governo, seja ele o governo que for, A, B, C, D ou E. Então, nós temos do governo, eu considero o mais importante nesse momento, a que estabelece aí a isenção do imposto de renda. Então, isso vai acabar sendo colocado aí também como uma discussão importante, até prioritária. E, por outro lado, somado a isso, nós temos as medidas provisórias, né, que vêm com prazos e que, obviamente, pelos seus prazos de vigência, têm que ser tratadas. E o outro que vem originário de projetos dos vários deputados, e cada presidente você tem o seu modo, sua forma de gestão. Ele tem adotado, então, uma previsibilidade, onde a gente faz a pauta na quinta anterior. Então, por exemplo, Semana das Mulheres, onde prioriza o projeto das mulheres, a não ser que venha um com muito clamor social. Então, trabalha-se mais com previsibilidade dentro dessas 3 provocações que eu aqui citei. Agora, migrando de Brasília para Belo Horizonte, Minas Gerais, acho que é inevitável a gente tratar da questão dos pedágios ali na região metropolitana de BH. O senhor é bastante crítico a essa questão. Queria ouvi-lo a respeito disso. Absurdo. Nós temos que entender que nós moramos, eu sou de Belo Horizonte, nascido e criado, venho para Brasília, mas considero que a minha residência é em BH. Nós estamos inseridos numa região metropolitana, onde é uma cidade que recebe egresso de várias cidades dormitórias, milhares de pessoas diariamente, para que elas possam trabalhar. E elas não estão fazendo esse deslocamento das suas cidades para Belo Horizonte porque elas querem, é porque precisam. Ninguém quer ficar deslocando de carro ou ônibus, gastando seu tempo e seu dinheiro. Então é por necessidade. E nesse caso, o vetor norte de Belo Horizonte cresceu muito com a provocação e incitação de investimentos, inclusive públicos. Me refiro aqui linha verde, ao centro administrativo, ao próprio aeroporto de Confins, e aí quando para de haver oferta de linhas aéreas da Pampulha e concentra tudo em Confins, então uma toda incitação do próprio poder público para o vetor norte. E depois esse mesmo poder público querer cobrar pedágio das pessoas. E aí o absurdo maior, por exemplo, de BH até Confins, 3 praças de pedágio, 3 praças de pedágio num espaço de menos de 20 quilômetros. Não há caso semelhante no Brasil de, numa quilometragem tão curta, haver tantas praças de
pedágio. E aí, vou citar aqui, por exemplo, algo que eu participei muito. No caso da 040, eu me lembro quando evitei a praça de pedágio entre Belo Horizonte e Nova Lima, que é promover segregação. Nesse caso, nós estamos falando de segregação, nós estamos falando de dificultar muito a vida de milhares de pessoas. E aí o que vai acontecer? Nós temos prejuízo para o empregador, para o empregado e para a economia local. Vai ter prejuízo. E pior, nesse primeiro caso que eu estou falando, me referindo de período de aproximadamente 10 anos, naquela licitação já havia necessidade de quem ganhou fazer o investimento inicial para então haver a cobrança. Agora, nesse caso, o governo faz o investimento e entrega para a iniciativa privada explorar, ganhar, e quem paga é a população. Para mim, algo que não se justifica. No meu entender, tem que haver um investimento do governo, porque é sua obrigação, e com essa característica muito peculiar. Eu sou a favor, sim, de privatização, sou a favor de pedágio, mas não, nesse caso, está inserido numa região metropolitana. Região metropolitana já leva essa dominação, não é à toa. Isso é quase uma extensão da cidade. Para acabar aqui, fazer minha conclusão. As pessoas, quando vêm de fora, Aeroporto Internacional de Confins, a maioria não sabe sequer se elas estão chegando em Belo Horizonte. Mal elas imaginam que ali elas estão passando em Confins, elas passaram em Lagoa Santa, passaram em Vespasiano, para chegarem em Belo Horizonte. E aqui, eu ouvi uma entrevista de um determinado gestor público, onde ele falou que seria um absurdo a pessoa que vai ao aeroporto não querer pagar um pedágio. Isso, para mim, é completamente justificável. Primeiro, nós temos que incentivar e estimular todas as classes sociais poderem desfrutar, sim, do sistema aeroviário. Não é porque usa o sistema aeroviário que tem condição financeira. E isso não pode ser justificativa para cobrar de todos, inclusive. Você vai cobrar do cidadão que vai todos os dias, você vai cobrar daquele que depende disso para seu pequeno negócio, para sua pequena empresa, e vai cobrar também no usuário que tem a necessidade de ir até o aeroporto de Confins. Lembrando que o que vai a turismo, ele vai uma vez a cada 6 meses. Num país de enorme contraste social, tem alguém que possa fazer turismo toda semana, todo mês? Desconheço. Então, eu não vejo isso com bons olhos. Eu, particularmente, acho uma boa gestão, mas não vejo isso com bons olhos. Nesse cenário, tem espaço para diálogo em relação a isso com o governo Zema? Olha, para mim, primeiro há uma provocação nossa, e aí me refiro ao trabalho, sobretudo meu e do vereador Vanderlei Porto, estamos fazendo trabalho em conjunto. Nós fizemos um abaixo-assinado. Ninguém assina um abaixo-assinado, porque a pessoa tem que ter o trabalho de entrar na rede social apenas por assinar. Se não me engano, já são 30 mil assinaturas. Isso demonstra que a população não está satisfeita, não está querendo. E nesse sentido, eu acho importante o governo, que eu também representando o povo, escutar a população. Eu hoje estou como deputado federal, ele está como vereador, não obstante a isso, acho importante o governo do estado não escutar nós, mas escutar um clamor da população. Uhum. Sobre Câmara de Vereadores de Belo Horizonte, já que o senhor tocou no assunto, o partido foi um dos partidos que fechou apoio com o Juliano no momento da eleição da mesa diretora, e agora tem o prefeito Álvaro Damião. Como é que vai ser essa relação daqui para frente? Primeiro, o nosso partido PRD
apoiou a reeleição do prefeito Fouad, que eu lamento muito seu falecimento. Lamento porque tem por ele respeito, admiração, apreço e amizade. Com o agora prefeito Álvaro Damião. Nossa relação também é excelente. Cultivamos relação próxima, de respeito, de diálogo e de tratativas. Aquela disputa da presidência da Câmara foi algo pontual e momentâneo, e respeito de poderes autônomos e independentes. E naquele momento, os dois vereadores do PRD votaram no Juliano, e hoje os dois vereadores do PRD fazem parte da base de apoio e sustentação do governo Álvaro Damião, que é uma continuidade do governo Fouad. Então, em que pese, no momento do calor da disputa, tenha havido especulações com relação à possível ruptura. Obviamente, quem pode falar disso com muito mais propriedade são os dois vereadores, mas eles se mantêm na condição de base, de sustentação do prefeito Álvaro Damião, obviamente, com a liberdade de poder discutir aquilo que entenderem que não é bom para a cidade, a fim de que juntos, Executivo e Legislativo, possam chegar naquilo que é o motivo de todos nós estarmos na vida pública, que é poder atender da melhor forma possível anseios e expectativas da população e de todas as formas de vida, né, dos animais e dos humanos. Aliás, nós temos aí na Prefeitura de Belo Horizonte um desafio grande que já tratamos. Eu, vereador Vanderlei, e o prefeito Álvaro Damião, isso ocorreu aproximadamente 2 semanas. Vamos lembrar que é o que nós trabalhamos muito, que é o fim das carroças em Belo Horizonte. Então, no primeiro trimestre do ano que vem, é a data limite, então nós estamos trabalhando muito para haver um local de destinação dos cavalos, e eu já trabalho há muito tempo com o projeto Alazão, estamos em processo de discussão e conversando para destinação, da mesma forma, para que a gente dê oportunidade para os atuais carroceiros de ter ingresso a um trabalho, uma outra forma de sustento para suas famílias, e claro, aquilo que é o nosso objetivo, que é o bem-estar animal, acabar com essa abominável, retrógrada prática obsoleta que submete o cavalo à escravidão. Eu tenho N casos em que eu e minha equipe fomos resgatar cavalos, e eu me lembro bem de uma onde eu tinha acabado de chegar de Brasília, já estava praticamente chegando no meu escritório, pediu para eu voltar na Cristiano Machado. Quando eu cheguei, nós não conseguíamos salvar. Foi eu e 2 médicas veterinárias. Quando nós chegamos lá, infelizmente, o cavalo estava morto, perto da estação ali do 1º de maio. E aí nós descobrimos, sabe de que esse cavalo se alimentava? De restos de legumes e verduras. Muito provavelmente, uma alimentação completamente contraindicada, excesso de gás, além do trabalho doloroso, repito, para mim, análogo à condição de escravo. Infelizmente, aquele animal veio a óbito. Então, para nós, é uma grande vitória poder acabar com as carroças em Belo Horizonte, e vamos fazer isso então, prefeito Álvaro Damião, vereador Vanderlei Porto e eu, no início do ano que vem. Sobre ano que vem, reeleição? Reeleição. Você sabe que é interessante, na última eleição, graças à generosidade do povo, eu obtive 158.453. E eu trabalho com a causa do meu coração, bem-estar animal, com outras bandeiras,
e o trabalho municipalista junto a prefeitos e vereadores. E aí espalhar por aí que eu sou pré-candidato ao Senado, que é uma mentira. E estou aqui afirmando categoricamente, sou pré-candidato a deputado federal. Mas antes disso, tem meu dever e obrigação como empregado do povo aqui colocado, é de fazer sempre o meu melhor pelos animais e pelas pessoas nesse tempo que me resta, desse meu segundo mandato como deputado federal e sexto mandato, ser o único que disputou 6 eleições, venci as 6, sempre aumentando a minha votação. Deputado, obrigada pela participação. O Café com Notícia de hoje conversou com o líder Fred Costa, líder da bancada do PRD aqui na Câmara dos Deputados e deputado federal por Minas Gerais, também agora presidente da Comissão de Legislação Participativa. Esse e outros conteúdos você também confere em otempo.com.br e nas redes sociais de O Tempo.